Abençoados, eleitos, amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, amém? Eu declaro para vocês aí, né, uma tarde de quarta-feira de muita saúde, muitas felicidades e paz, amém? Que seja uma tarde abençoada para todos vocês que já são povo abençoados da graça de Deus, amém? Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Para você que está me vendo a primeira vez aí, eu peço que, né, ouça esse vídeo até o final. Se esse tema lhe chamou atenção, ouça até o final esse vídeo, amém? Se gostar, se inscreva. Entre em contato comigo. Se você quiser saber um pouco mais do que eu venho anunciando aqui, entre em contato comigo. Embaixo na descrição de vídeo tem aí, né? Número do WhatsApp, tem número de Facebook, tem as redes sociais que você pode estar entrando em contato comigo, amém? Eu prego aqui o evangelho do Cristo glorificado. Eu não pego o evangelho do sistema religioso evangélico atual, não. Eu prego o evangelho do Cristo glorificado, que é diferente do sistema religioso atual. De tudo isso que você já viu, já conhece, né, das doutrinas católicas, das doutrinas evangélicas, eu pego ao contrário de tudo isso, baseado na Bíblia. Não é coisas da minha cabeça, não é coisas que eu estou inventando, mas conhecimentos baseados da Bíblia. Amém? O evangelho da graça de Deus. A Bíblia nos mostra dois evangelhos, né? O do Pedro, Tiago e João e o que Paulo trouxe, que ele chamou de graça de Deus. Esse é o evangelho do Cristo glorificado. Porque Paulo recebeu do Cristo glorificado, já em espírito glorificado, na estrada de Damasco. Vocês que estão por dentro, né, das leituras aí bíblicas, né, devem estar entendendo o que eu estou falando. Amém? Então, há dois evangelhos. E Paulo falou, se alguém pregar um outro evangelho que não seja desse que eu já tenho anunciado, que é Cristo, o cabeça da igreja, é anátema. Não ouve eles. E esse evangelho está se referindo a igrejas evangélicas e católicas e todas as igrejas protestantes. Amém? Então, a partir desse princípio, surgiu o tema desse estudo. O que eu estava conversando com um irmão da igreja evangélica, mas a nossos amados irmãos apenas estão ainda com o véu de Moisés tapado o ouvido deles, os olhos deles, né? E os ouvidos, não conseguiam ver e nem ouvir as verdades do Cristo glorificado. Conversando sobre ele, sobre essas coisas com ele, surgiu o tema desse estudo. Qual a igreja que o inferno não prevalecerá? Qual é a igreja que Cristo estava mencionando aqui, né? Em Mateus 16, 18, e qual ele diz que as portas do inferno não prevalecerão. Qual é essa igreja que o inferno não prevalecerá? Amém, abençoados? Esse é o nosso tema de hoje. A todos vocês que já me seguem, todos vocês que participam da minha live, eu peço a vocês muito obrigado. Continuo com o irmão André. Amém? Não esqueça de dar seus likes. Convide mais pessoas para se inscrever. Amém? Quanto mais meu canal cresce, mais pessoas vão recebendo esses conhecimentos. Quanto mais o canal cresce, mais a plataforma do YouTube vai distribuindo esses vídeos para mais pessoas. Amém? Por isso que eu peço vocês sempre para se inscrever. É um pedido que eu vou fazer sempre. Amém? E não estou visualizando aqui bens financeiros para mim. Não, eu nem ganho nada. Não ganho nada do YouTube. Eu estou visualizando aqui bens espirituais. Estou visualizando aqui pessoas recebendo esse maravilhoso conhecimento, essa maravilhosa graça que eu recebi, que todos vocês que já me seguem receberam.
para nós ajudarmos essas pessoas, nossos irmãos, né, que ainda estão lá no sistema religioso, vários e diversos, devemos anunciar essa graça de Deus. E uma dessas formas é convidando pessoas para conhecer o nosso canal, convidando pessoas para se inscrever, dando likes para que a plataforma do YouTube distribua mais esse vídeo. Quanto mais like, mais ela distribui. Amém? É assim que funciona, né, o algoritmo do YouTube. Então, eu peço a vocês, continuem comigo aí. Já taca o dedinho no like e não se esqueça. E vamos ao tema. Abençoados. Yaucha, Jesus, num diálogo com Pedro, ele disse que sobre aquela pedra, a igreja dele seria edificada e o inferno não prevaleceria. Então vamos já aqui entrar em Mateus 16, 18 e vamos passar a entender um pouco que igreja é essa que esse inferno não prevalecerá. Porque a igreja católica, os padres dizem que o inferno não prevalecerá contra a igreja católica. Os evangélicos dizem que o inferno não prevalecerá contra a igreja protestante, as igrejas evangélicas. Mas qual será realmente? Eu, irmão André, que anuncio a graça de Deus, posso dizer que o inferno não prevalecerá contra a igreja da graça de Deus, assim como eles dizem. Mas vamos entrar na palavra e entender do próprio Cristo qual igreja é essa que ele está se referindo aqui. Mateus 16, 18, a palavra diz, Cristo, Yaucha Jesus, dizendo para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse nome Pedro deriva do grego Petros. Petros, cujo significado é pedra, rochedo. Amém? Era uma palavra e pode ainda continuar sendo, frequentemente considerada, né, um símbolo de estabilidade, de segurança, entendeu? Significa que esta igreja que tem essa estabilidade, que tem essa segurança, esta igreja seria uma igreja forte, seria uma igreja que o inferno, as portas do inferno não prevaleceria. Quando fala porta do inferno, é figura de linguagem. Está se referindo contra o mal. O mal não prevalecerá contra essa igreja. Amém? Então, será que essa palavra está se referindo às igrejas de pedra? Igreja de pedra. As igrejas católica, apostólica, romana, ou a igreja, as igrejas protestantes, as igrejas de Martim Lutero, Calvino, que é chamada de igrejas evangélicas. Será que está se referindo a essas igrejas? A Bíblia diz que igreja são pessoas, porque igreja somos nós, porque Cristo habita em nós. Paulo diz que nós somos a morada do Espírito Santo. Então, templo e igreja somos nós. Nós somos a morada de Deus. Amém? Então, igreja somos nós. Aqui está falando de igrejas como pessoas. Pessoas. Não está falando de igrejas de pedras. A igreja apostólica romana, o templo da igreja apostólica romana, o templo da igreja, né, evangélica, o templo de Salomão lá do Macedo. Não.
Está falando de pessoas. Igrejas são pessoas. Deus não habita na igreja lá de parede de pedra, né? As igrejas Assembleia, as igrejas, né, Batista, a igreja católica, e várias outras. Deus não habita lá. Ele habita nas pessoas. Eu sempre digo que Deus só chega lá na igreja de pedra quando as pessoas chegam. Se é que as pessoas têm o Espírito de Deus nela. Assim que a Bíblia nos ensina. Então, para Deus chegar na igreja de pedra, as pessoas têm que ir na igreja de pedra. Porque a casa de Deus não é a igreja de pedra. A casa de Deus são pessoas. Tenho que ir na igreja buscar Deus. Não. Ele já está em você. É você, no seu íntimo, conversar com ele. No seu íntimo, derramar sobre ele as suas vontades, suas necessidades. Você não precisa ir lá na igreja para buscar ele. Ele já está em você. Amém? A palavra diz que onde estiver dois ou mais, ali eu estarei. Ele não disse que você precisa encher, né, um local fechado de parede, de concreto, encher de pessoas para que ele possa estar. Não. Ele, de onde tiver uma ou duas pessoas, ou mais pessoas, ali eu estarei. Porque duas pessoas vão já começar ali a estudar a palavra de Deus. Já vão estar ali colocando a mente de Cristo para funcionar. E uma vez que você coloca a mente de Cristo para funcionar, esta mente de Cristo que está dentro de cada um de nós, começa a te revelar a palavra correta. Sem invenção de moda, sem teologia humana. Então, essa igreja está dizendo de igreja de pessoas. As igrejas evangélicas nasceram das igrejas católicas. As igrejas católicas foram fundamentadas, né? Ele está falando aqui pedra, sobre essa pedra. A igreja católica foi fundamentada na pedra principal religiosa judaica. A pedra é fundamentação. Existe a igreja judaica se fundamentou, criaram uma religião em cima do judaísmo. A palavra de Deus nunca foi religião, mas os judeus criaram uma religião, o judaísmo. E nessa pedra fundamentada pelos judeus, os católicos surgiram dela. Então criaram a pedra fundamental apostólica romana. Primeiro foi dos imperadores, depois dos papas, do apostolado romano. Desta igreja nasceu Martinho Lutero, um padre teólogo, e saiu da igreja, da pedra principal da igreja católica, saiu Martinho Lutero, formando uma outra pedra, a pedra fundamental ali das igrejas protestantes, igrejas luteranas, depois passou a chamar de protestantes, hoje chamados igrejas evangélicas. Amém? Então, quando ele está falando esta pedra, dessa pedra, né? Ele não está falando da igreja, né, católica, da fundamentação religiosa judaica, nem da fundamentação religiosa católica e nem da fundamentação religiosa evangélica. As igrejas evangélicas nasceram dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João não seguia os farisaicos, a religião dos fariseus, o judaísmo farisaico. Quando Cristo veio, né, eles passaram a praticar as mesmas normas judaicas, mas tendo Cristo como o Salvador.
nascendo ali a igreja, né, messiânica. Messiânica, que é a igreja messiânica tem Cristo como seu Messias, mas pratica todas as normas judaicas. Não é essa pedra que Cristo está se referindo, que hoje são as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas nasceram de Pedro, Tiago e João. Tem Cristo como Senhor, mas pratica as normas de Moisés. Então é uma igreja misturada. Serve a dois noivos. A noiva está aí, né? Em idolatria. Porque ela tem o Cristo como noivo, mas segue um outro noivo, chamado Moisés, né? Não é essa igreja que Cristo está se referindo, o inferno não prevalecerá. Porque essas igrejas, o inferno já está prevalecendo. Que esse inferno aqui está se referindo ao mal. Ao mal, a tudo aquilo que é mal, a tudo aquilo que é contra o Cristo. E a igreja, todas as igrejas, né, religiosas hoje, né, estão contra Cristo, porque fazem tudo contra Cristo. Estão me entendendo? Então, vamos ver o que Jesus estava se referindo aqui. Qual igreja que Jesus estava se referindo? Mateus 16, 1, 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Chegando quem? Os fariseus e os saduceus, tentando-o. Eles queriam todo o tempo tentar Jesus. Eles queriam todo o tempo botar Jesus à prova. E o que o sistema faz hoje? O sistema religioso evangélico faz o quê com nós que pregamos a graça hoje? A todo tempo quer nos botar à prova. A todo tempo fica nos tentando. A todo tempo fica tentando nos refutar. Faz as mesmas coisas que o sistema farisaico e os saduceus faziam com Yahshua Jesus. Por quê? Porque eles seguem a mesma vínculo doutrinário de Pedro, Tiago e João. E nós seguimos o vínculo doutrinário do Cristo glorificado. Por isso somos diferentes. Amém? E Jesus aqui chama essa geração, aquela geração que era contra o Cristo, ele chamava de geração má e adúltera. Essa geração má e adúltera ainda existe hoje no sistema religioso evangélico. É uma geração má porque não respeita, né, as obras de sacrifício que Cristo fez no madeiro. Por exemplo, Cristo já batizou a todos no madeiro, mas eles vão batizar lá na piscina do pastor, dizendo que aquele quer dizer inconscientemente que aquele batismo do Cristo no madeiro não serviu para nada. Então, é uma geração má. É uma geração adúltera. Porque a igreja são pessoas. E essa igreja está servindo a dois senhores. Não, o meu Senhor é Cristo. Mas eu tenho que praticar as normas do outro noivo, Moisés. Né? Moisés mandou, né, praticar, fazer a Páscoa, que chamam de ceia. Moisés mandou batizar. Então eu tenho que batizar. Então é uma igreja adúltera. Pratica adultério o tempo todo. Tem Cristo como seu Senhor, mas tem que ouvir a voz do outro Senhor. É uma igreja adúltera. E Cristo diz que eles pedem sinais. Amém? Cristo diz que eles pedem sinais. E ele diz aqui, né,
Ele está dizendo aqui, vamos ver aqui, né? Ele diz aqui que, então Jesus lhe afirmou, lá no 17, pulei para o 17, eu estava no 4, né? Falando sobre Mateus 16, 18, né? Que Jesus disse que a minha igreja, a igreja não prevaleceria, então ele está usando a palavra a minha igreja, e ele falou sobre essa pedra que sobre ela não prevaleceria as portas do inferno. Estou mostrando para vocês que essa pedra fundamentada não é a pedra fundamentada dos fariseus, dos saduceus, não é a pedra fundamentada dos apóstolos, amém? Que é a atual igreja evangélica, mas ele fala sobre a pedra fundamentada da qual é a graça de Deus, da qual Cristo é a pedra fundamental, amém? Não é a dos fariseus, dos saduceus, não é a igreja evangélica que é fundamentada pelo Pedro, Tiago, João, mas a pedra fundamental onde Cristo é o cabeça, amém? Que é a igreja da graça de Deus, que é a igreja da graça de Deus, e essa geração má e adúltera não consegue enxergar que a graça de Deus é a igreja que hoje, não estou falando de parede concreta, estou falando de pessoas formadas, onde formam ali para estudar, porque não existe a palavra igreja no hebraico. O hebraico é garral, significa congregação, onde pessoas se congregam ali para estudar a verdade da palavra de Deus. Onde Cristo ali, né, é o cabeça dessa igreja. Cristo ali habita nessas igrejas, que são pessoas, e que nos deu a mente de Cristo para entender todas essas coisas aqui. Essa geração má e adúltera são todo o sistema religioso atual, que ele diz que pede sinal. Mateus 16, 14, 17, ele diz, ele pergunta ali, quem dizem que sou? Quem dizem que sou? Uns diziam João Batista, outros diziam Elias, e outros diziam Jeremias ou algum dos profetas. Mas ele continuou perguntando, quem dizes que sou? Então, respondendo, Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Olha o sinal de Jonas aí. Bar-Jonas. Bar é uma palavra aramaica que significa filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Simão Bar-Jonas. Esse é o nome correto de Pedro. Não é Cefas, que Cefas não é hebraico. Cefas é assírio e Pedro é grego, né? Mas o nome de Pedro é Simão Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas disse, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não é carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Né? Então eles pediram sinais, um sinal, né? Uma geração má e adulta pede sinal, mas ele diz, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E olha o sinal de Jonas aí. Jonas, ele não está se referindo ao Jonas da baleia, e nem o Jonas, pai do Simão aqui, do Pedro. Mas está referindo Jonas usando o sobrenome de Pedro. É o sobrenome de Pedro. Nenhum sinal será dado, senão de Jonas, de Pedro, onde Cristo
ele disse aqui, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus diz, você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. A igreja que as portas do inferno não prevalecerá, ela é revelada do céu. Não é revelada dos homens, não é revelada dos homens teólogos, dos doutores, dos historiadores, dos bacharel. Não é revelada a teologia dos homens, mas é revelada do Cristo em nós, que nos dá a mente de Cristo. Amém? Abençoados. Que igreja é essa? A igreja da graça de Deus. A igreja que eu, irmão André, estamos aqui. Estou aqui, né? Eu e os outros irmãos estamos aqui, né? Eu estou aqui 3 vezes por semana, né? Segunda, terça, segunda, quarta, sexta e sábado, 4 vezes por semana, trazendo para você essas revelações, trazendo para você a luz da palavra correta, sem teologia de homens, mas a palavra revelada, a graça de Deus. Essa é a igreja que Cristo está falando, a igreja da graça de Deus, sem vínculo doutrinário humano nenhum. Não tem nenhum vínculo doutrinário humano, não tem nenhum vínculo doutrinário do sistema religioso dos homens. Amém? Mas se refere à igreja dos arrolados, dos enumerados, listados, dos predestinados ao céu. A igreja dos filhos de Deus. Todos nós aqui somos arrolados, listados, predestinados para estar lá no céu com Cristo. Porque a nossa pátria é no céu. Nós somos espíritos num corpo de carne. Esse espírito que é o seu eu verdadeiro, o meu eu verdadeiro e o eu verdadeiro de todos vocês que me veem, a morada, a pátria é no céu. Pátria local onde nascemos no céu. Estamos aqui para aprender e levar conhecimento para mais pessoas. Você que está me ouvindo está aprendendo a graça de Deus. A sua missão é levar esse conhecimento a mais pessoas. Por isso que eu sempre falo, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, não deixe de convidar a pessoa para se inscrever, porque você fazendo isso, você está levando esse conhecimento a mais pessoas. Você está botando a candeia no alto, iluminando mais pessoas, e não está se escondendo, não está guardando só para você. Amém? Muitos dos nossos irmãos estão perdidos nesse sistema religioso atual que estão por aí. E é nosso dever esclarecê-lo, é nosso dever levar a luz até eles. Essa é a igreja fundamentada que Cristo disse que o mal não prevalecerá. Ele usa a palavra inferno. Inferno é uma figura de linguagem. Não existe inferno, inferno é sepultura. Inferno é a morte. Então ele pode usar aqui figura de linguagem como, né, que a igreja da graça, a morte não prevalecerá. Porque a igreja da graça não é terrena, é espiritual. Não foi revelado dos homens na terra, mas foi revelado do Cristo no céu. Amém? O próprio Cristo glorificado revelou para Paulo na estrada de Damasco. Não foi homens, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João que ensinou Paulo. Não. Ao contrário, ele disse que quando recebeu a graça, foi lá se encontrar com os que eram apóstolos antes dele, Pedro, Tiago e João. Ele disse que eles nada o acrescentaram, porque a graça de Deus não é revelada de homens. Ela é revelada do Cristo em nós, que nos dá a mente de Cristo e visão para enxergar todas essas coisas. Por isso que Paulo fala aos Hebreus,
12, 23, 24. Esta graça de Deus é a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. É igrejas, né, onde o juiz é Deus. Amém? Essa aqui é a igreja da graça de Deus, a igreja dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Todos vocês que estão crescendo a cada dia na graça de Deus, vocês são os justos aperfeiçoados. Vocês são esses espíritos, filhos de Deus. Vocês são esses justos aperfeiçoados. Vocês são esses primogênitos arrolados no céu. Amém? E a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores a que falava o próprio Abel. Nós temos o verdadeiro Cristo em nós. As igrejas evangélicas estão esperando, como eu disse no estudo passado, é uma igreja abandonada, uma igreja sem noivo, que estão esperando o noivo vir. O nosso noivo já veio, o noivo já está presente. Amém? E mostra para nós aqui, né, sabedorias superiores a que o próprio Abel falava, superiores do que o próprio, né, Jonas falou, superiores, onde com a mente de Cristo podemos aprender e não com o nosso estudo. Ao seu estudado, fiz faculdade. Não é o seu conhecimento, não é o seu entendimento. É a revelação do alto, revelação que vem de Cristo, que te dá a mente de Cristo para entender todas essas coisas. Por isso ele diz, nenhum sinal vou te dar, senão o sinal de Jonas. E o que ele disse lá para Simão Barjonas? Né? O que ele disse lá para Simão Barjonas? Vamos voltar lá para ver? Né? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas. Ele disse que ele é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue, não foi pessoas que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Essa é a igreja da graça de Deus, essa é a igreja da pedra fundamental, onde o Cristo é a cabeça da igreja. Essa igreja, né, do Deus vivo, é a igreja da pedra fundamental, que as portas do inferno não prevalecerão, a porta da morte, a porta do mal. Aí você pode interpretar, porque é figura de linguagem. Amém? É a porta, né, onde os filhos de Deus, os espíritos filhos de Deus, os arrolados, os listados, os predestinados ao céu habitam. Esta é a igreja, né? Essa é a igreja que hoje é a vontade de Deus. É a graça de Deus, e qual muitos de vocês rejeitam. Muitos de vocês dizem que estamos criando nova doutrina. Muitos de vocês dizem que somos, né, hereges. Estamos seguindo seitas. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja dos predestinados de Deus, dos listados, dos arrolados ao céu. Essa é a igreja dos filhos de Deus. Essa igreja, o inferno não prevalecerá. Não é igreja de pedra, é igreja de pessoas. E não é igreja de pessoas fundamentada na religião. Não é igreja fundamentada no judaísmo, no protestantismo e nas diversas crenças atuais. Mas a igreja é a igreja de Cristo. A igreja que ouve Cristo. A igreja que pratica aquilo que Cristo ensinou, revelado pelo apóstolo Paulo.
na estrada de Damasco, em espírito e em verdade. Essa é a igreja que o inferno não prevalecerá. E João, lá no Apocalipse, diz que esta igreja que trouxe para nós um evangelho eterno, eterno, eterno. Não tem essa que a graça vai acabar e vai vir outro evangelho, né? E o reino de Deus, igual o estudo anterior falei, né? Que Cristo vai vir, não veio, vai vir no reino de Deus, porque séculos e mais séculos falando que Cristo vem e não vem, então já estão inventando outra história aí. Não, agora ele vai vir na graça, não. A graça vai acabar, vai vir um reino de Deus, ele vai vir só no reino de... É mentira. É o evangelho eterno. Ouça o estudo anterior que você vai entender sobre esse assunto, tá? Essa igreja é eterna. A graça de Deus é eterna. O evangelho da graça de Deus é eterno. Põe isso em sua mente e no seu coração, tá? Respeito, né? A sabedoria e conhecimento de cada um de vocês. Sei que vocês são povo de Deus, abençoados, predestinados e que tem a mente de Cristo em vocês. Então, use essa mente para meditar nessas palavras. Pegue esses versículos. Eu não falei todos, mas você pode ler todos na sua casa, tá? Anote, estude, pesquise, busque conhecimento, busque a sabedoria, porque só a sabedoria e a verdade pode te salvar da mentira desses sistemas religiosos aí, que anos após anos, séculos mais séculos, estão aí e não revelam a verdade para ninguém. Conhecereis a verdade vos libertará. Somente a verdade pode libertar. Para conhecer essa verdade, você tem que estudar. Estude a graça de Deus. Amém? É isso que eu, irmão André, peço para você. Divulgue esses vídeos para mais pessoas, para que mais pessoas possam obter esse mesmo conhecimento que nós estamos obtendo. Amém? Assim como Cristo me revela, eu trago a vocês. E vocês devem fazer o mesmo. Revelar para os seus irmãos. Amém? Revelar para quanto mais pessoa possível. Anunciar esse canal para quanto mais pessoa possível. Pedir pessoa para se inscrever nesse canal também. Amém? E não esquecer nunca de dar os seus likes. Amém? Eu agradeço a todos vocês. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. No canal do meu irmão Ivanilton da Cruz, Guerreiro da Fé. Canal do meu irmão Lucas Medeiros, Abraçando a Graça. Amém? E estamos aí. Muito obrigado. Uma tarde abençoada para todos vocês. Hoje é quarta, né? Sexta tem mais, tá? Sexta eu estou de volta. Graças a Deus.